Olá, a salvação de Deus. Temos falado e feito vários vídeos curtos sobre a salvação. E a salvação de Deus para nós está em Jesus, porque o nome dele significa que o Senhor salvará o seu povo dos pecados. Jesus é sinônimo de salvação. Por que a gente precisa de salvação? Por causa do pecado. Ele salvará o seu povo dos pecados. Se Jesus não nos salvar dos nossos pecados, nós não vamos poder ser reconciliados com Deus e não vamos poder jamais habitar com Deus. Por melhor que você seja, por melhor mais obras que você faça, você não vai poder habitar com Deus, porque o pecado está enraizado no coração. Por isso que a Bíblia fala para a gente se arrepender e crer no que Jesus fez na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei vários vídeos, dei exemplos de pessoas que foram salvas, que Deus operou, como Lídia, como o carcereiro de Filipos. E hoje eu quero falar sobre sendo salvo de modo sobrenatural. O mais comum na Bíblia da salvação é que somos salvos por causa da loucura da pregação. Então, a loucura da pregação da cruz, como eu tenho falado com vocês nesses vídeos, é que nos leva à salvação. Quando abrimos o nosso coração, ouvimos a mensagem da palavra da cruz e aí entendemos o evangelho e nos arrependemos. Mas Deus também pode salvar as pessoas de um modo sobrenatural, tendo um encontro com eles. E assim aconteceu com o Paulo, que depois se tornou apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo. Ele achava que ele estava agradando a Deus e ele estava perseguindo a igreja. Ele tinha um zelo religioso, fervoroso, e ele perseguia a igreja. Como tem muita gente boa, religiosa, que persegue a verdadeira igreja de Jesus por zelo religioso. Cuidado com isso, porque somente em Cristo encontramos salvação. A religião não salva. Só Cristo salva. Então vamos ler aqui em Atos, no capítulo 9, alguns versículos sobre esse encontro sobrenatural de Deus com Paulo. Paulo estava respirando ameaças contra os discípulos do Senhor. E ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, ali na Síria, para que se ele encontrasse alguns dos discípulos do caminho, como eram chamados discípulos de Jesus, ele os levasse presos para Jerusalém. Mas na sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Em outro texto ele diz que era cerca de meio-dia. E ele caiu por terra, ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E outro texto diz que ele falou com ele: dura coisa é você dar murro em ponta de faca, ou recalcitrar contra os aguilhões, ou tentar, através da sua religião, alcançar Deus. E aí Paulo caiu e perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Veja que Paulo está perseguindo a igreja, mas para Jesus, perseguir a igreja é perseguir a ele mesmo. E aí Jesus falou com Paulo: levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. E ali ele levantou, ele ficou cego por causa da luz que brilhou intensamente. E em Damasco tinha um discípulo chamado Ananias, que o Senhor falou com ele. E ele falou: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz: vai à casa de Judas, na rua direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo.
ele está orando numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Saulo já estava 3 dias de jejum. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu escolhido, instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, obedeceu a Deus, já tinha o endereço, que o Senhor, de modo sobrenatural, falou com ele. Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Você vê que Ananias já considera Saulo um irmão, um irmão no Senhor. O Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo que como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Ele começou a pregar logo que ele encontrou com Jesus. Saulo se converteu e começou a usar o nome Paulo, e ele se tornou apóstolo para os gentios. Ele levou o evangelho ao mundo todo conhecido da época. Ele se tornou o maior autor do Novo Testamento. Ele sofreu muito por causa do nome de Jesus, como Jesus prometeu a ele, mas ele também teve revelações tremendas, ele teve visões dos céus, ele escreveu coisas incríveis sobre Jesus, está nas cartas dele, se você ler, porque ele teve uma salvação sobrenatural. É claro que não são muitos que têm esse tipo de salvação, mas eu oro e peço a Deus que você seja salvo, encontre Jesus e que a sua vida seja mudada para sempre, como foi a de Saulo, que se tornou Paulo, porque Deus lhe mudou o nome e o coração. Então fica na paz, que o Senhor te mostre e te aponte para o caminho dele, te ensine o bom caminho dele. Um grande abraço.